Camila, eu sou do terceiro ano A do Colégio Modelo Jacobina. Eu, juntamente com vários outros colegas de sala, iremos falar um pouco sobre o pré-modernismo. O que é o pré-modernismo? O que foi o pré-modernismo? Foi um movimento que aconteceu no início do século XX até a Semana da Arte Moderna, em 1922. Ele não é considerado uma escola literária, apesar de ter várias características, como simbolismo, modernismo. Ele não é considerado uma escola literária, mas sim um período sincrético. Esse foi o nome que deu a origem ao pré-modernismo. E ele ficou conhecido como período sincrético porque ele tem essa liberdade, o modernismo tem essa liberdade de transitar em vários lugares, como diferentes estilos, escolas diferentes, e não fica preso somente em um pensamento. Bom dia, galera. Hoje eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do pré-modernismo. O pré-modernismo ele durou do ano de 1900 ao ano 1922. Foi marcado principalmente pelas misturas de tendência, de visões e estilos. Como consequência, há uma dificuldade em apresentar uma escola literária em si e didática. No Brasil, no século XX, foi marcado pelas antecedentes culturas do século XIX. E foi um desejo de renovação que grupos distintos de autores estavam produzindo o parnasianismo, e absolutistas, e os realistas e os intrépides do Brasil. Aí eu vou mostrar algumas fotos agora um pouco do meu vídeo, para vocês entenderem melhor, tá bom? Deixa eu procurar. O pré-modernismo não é visto como uma escola literária, por não ter características próprias, mas sim o sincretismo de valores de estilos. O sincretismo é a fusão de outras doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural e religioso. O sincretismo mantém características típicas de todas as suas doutrinas base, sejam rituais, superstições, processos, ideologias e etc. Monteiro Lobato ele era nitidamente racista e isso refletiu bastante em suas obras. Ele era defensor da eugenia, teoria científica muito defendida no final do século XIX e no início do século XX, usada para justificar uma supremacia de uma raça sobre a outra. Agora, falar nitidamente racista, e isso refletia bastante em suas obras. Era defensor da eugenia, teoria científica, que muito famosa na época, no final do século XIX e no início do século XX, usada para justificar a supremacia de uma raça sobre a outra. Lima Barreto. Ao contrário do purismo da linguagem defendida por autores contemporâneos a ele escreveu romances que foram muito influenciados pelo estilo jornalístico, a linguagem informal e a própria fala cotidiana. Características do pré-modernismo: o regionalismo e o nacionalismo. Outra característica é a marginalidade. Não tem mais burguesia, por isso vai aparecer a imagem do negro, do escravo, do bêbado, do pobre, ou seja, pessoas de classes baixas nessas obras. Outra característica é a denúncia da realidade, a exposição dos problemas sociais, tais como a miséria, os conflitos sociais. Cada um tem sua visão crítica sobre o nosso Brasil do século XIX, XX, o Brasil
da época pré-modernista. Outra característica é o rompimento com o parnasianismo. Há muitas linguagens simples e coloquial. Uma linguagem mais conservadora, se diz no caso. Há uma característica bem importante: o pré-modernismo não é uma escola literária. E para acabar as características, eles desafiam os padrões temáticos. E é isso. Vamos começar falando sobre Lima Barreto. Ele era um autor extremamente crítico. E o porquê que ele era extremamente crítico? Porque ele vivia na pele tudo que ele vai falar sobre o racismo, sobre as áreas periféricas e tudo mais. Ele é um autor negro que foi morar nas áreas periféricas de Rio de Janeiro. E, mesmo sofrendo tudo isso, ele queria uma utopia. O que seria uma utopia? Um desejo de mudança, um desejo de lugar feliz, um desejo de país melhor, certo? E como era a linguagem de Lima Barreto? A linguagem de Lima Barreto era uma linguagem despojada. Como assim despojada? Ela não era tão pureza assim, não tinha tanta pureza na linguagem, não era tão difícil de ler como se você pega um livro de Machado de Assis, que é umas palavras que hoje em dia a gente não entende tão bem. E ele escrevia desse jeito por quê? Porque ele falava que o livro teria que ter acesso para todos. Então, se você for ler o livro dele, que foi escrito no século XX, você entende quase que tudo por conta dessa linguagem ser mais fácil de você ler. Vamos falar sobre 2 livros, 2 obras dele. Eu vou começar com Os Brusundangas, que foi escrito no século XX. E nesse livro ele fez um país chamado Brusundangas, porém ele estava relatando o Brasil. E nesse livro ele fala sobre o que é as constituições, as eleições, os magistrados, que se você pegar o livro para ler agora, você vai pensar que ele está escrevendo no século XXI, está falando do que a gente está vivendo agora. E agora eu vou falar sobre o triste fim de Policarpo Quaresma. Esse rapaz do livro, ele era um homem justo e ele era subversivo. Que significa que ele não era como as outras pessoas. Ele tinha uma utopia, ele tinha um desejo de mudança. Então, isso a gente pode ver como pessoas de hoje em dia que querem mudança no nosso país. Entende? E pela vista de outras pessoas da sociedade, da autoridade, ele é uma pessoa subversiva. Os Brusundangas, ele foi escrito em crônicas, então ele era em folhetins. Então, vamos lá. Lima Barreto, autor super crítico, que falava sobre o reflexo da vida, que tinha um desejo de utopia e, além disso, tinha uma linguagem bem mais fácil da gente. Bom, agora eu vou falar sobre Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, ele era um poeta. Só que um poeta que se destacava muito. E o porquê que ele se destacava muito? Porque ele tem uma linguagem cientificista. E o que seria uma linguagem cientificista? É uma linguagem que fala de pus, que fala de cuspe, que fala de morte, que fala de sangue, que fala de coisa podre. E ele, na época, falaram que ele era um poeta de muito mau gosto. Só que além dele ter essa linguagem, ele mantém a estrutura clássica, o soneto, tudo certinho, os versinhos e tudo mais. Ele era um poeta que usava bastante o simbolismo. E agora eu vou ler umas estrofes de um poema dele chamado Psicologia de um Vencido, que está no livro na página 51. Eu vou ler os 2 últimos estrofes. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnes finas come e a vida declara guerra. Anda a despertar meus olhos para roê-los, e ai de me deixar apenas com os cabelos, na frialdade da ignorância da terra. Nesses estrofes aqui você pode perceber que ele fala assim, que ele tem essa linguagem cientificista, e por isso que ele foi bastante criticado pelos outros autores. Agora vamos falar sobre Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, ele era um jornalista crítico, só que ele era republicano, então ele era contra a monarquia. Como ele era um jornalista, ele relatou sobre a Guerra de Canudos.
Nisso ele escreveu um livro chamado Os Sertões. Nesse livro ele dividiu em 3 partes. Ele dividiu sobre a terra, que era toda a paisagem do sertão, os lugares secos, as praias e tudo mais. Na segunda parte ele falou sobre o homem, ele falou sobre o cangaceiro, ele falou como era o povo nessa região. E no livro ele fala que era uma pessoa preguiçosa, só que forte. Além de ser preguiçosa, ela era bem forte por conseguir conviver. Ela era uma pessoa forte por conseguir viver naquele lugar. Um lugar seco, um lugar onde as pessoas não queriam ir morar. Ele fala sobre a luta. E isso ele relata como que foi a Guerra de Canudos. Nesse livro, ele traz 3 questões. Ele traz a questão da revolta política, da construção do Brasil e de debate. Certo? Pronto. Resumindo, Euclides da Cunha, jornalista crítico, livro Os Sertões, relatando a Guerra de Canudos. E é isso.